Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Rafael e hoje eu vou fazer um vídeo histórico, um dos vídeos mais importantes aqui desse canal. Eu vou te entregar todo o almanaque da FUVEST. Eu vou explicar para vocês um dos principais pilares para que você possa conseguir a sua tão sonhada vaga na USP, e eu vou usar como exemplo aqui o curso mais concorrido, o curso que é mais difícil, um dos mais concorridos do Brasil, que é Medicina USP. Galera, se você sonha em passar em Medicina USP, onde nós temos milhares e milhares mesmo de pessoas concorrendo, nós temos esse ano agora, que eu estou gravando esse vídeo em 2024, que é a FUVEST 2025, mais de 15 mil alunos inscritos para 175 vagas só em Medicina Pinheiros, galera. Então é um número realmente absurdo que a gente tem. E como é que você sai na frente da sua concorrência? O que você precisa fazer? Eu já ajudei inúmeros alunos agora a conquistar a sua tão sonhada vaga. E eu afirmo para você, não é estudando até a exaustão, é estudando com a melhor estratégia. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo na prática e pela primeira vez não, a FUVEST voltou a soltar os dados dos alunos, as notas que eles alcançaram para conseguir ser aprovado. E usando isso e também uma cartilha que foi muito bem feita, diga-se de passagem, pela turma de medicina, que eu também vou deixar disponível para vocês de forma gratuita aqui no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que você deve entender da FUVEST, quais são os parâmetros, o que esses alunos conseguiram fazer, qual é o padrão do aluno que passa em Medicina Pinheiros. O que ele fez durante o ano? Qual foi a nota que ele atingiu? Qual foi a redação que ele escreveu? Qual foi a nota de redação que ele obteve também? Como é que foi a rotina dele de modo geral? É isso que eu vou te entregar. Ah, professor, mas eu não quero medicina. Galera, se você seguiu todo o passo a passo desse vídeo, seguiu o padrãozinho dessa galera que consegue aprovação em medicina, se você quer engenharia, arquitetura, direito, concorda comigo? Se você está conseguindo atingir patamares de medicina USP, você vai deitar nas outras provas. Vai ser facinho para você. Então vamos lá, sem mais delongas. Já vou alertar uma coisa aqui para vocês, tá? Vai ter uma parte bem polêmica desse vídeo aqui, mas ela é importante também, é uma parte muito de reflexão daquilo que a gente precisa pensar quanto ao vestibular. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai falar do vestibular da FUVEST é a sua composição de notas. Muitos alunos não sabem como é que é a nota da FUVEST. Muitos alunos meus, inclusive, foram aprovados na FUVEST, mas não entendem como é que é a composição de nota da FUVEST. Eu vou te explicar de uma forma bem simples. A nota da FUVEST é: você pega a nota do seu primeiro dia, transforma ela de uma maneira centesimal, soma com o seu segundo dia, que é o primeiro dia, vamos dizer assim, da segunda fase. E aí eu vou te explicar uma dúvida muito comum. O porquê a redação da FUVEST ela vai de 0 a 50. Porque é o seguinte, a redação, o primeiro dia da segunda fase, ele é dividido em duas etapas. A nota vai de 0 a 100. Só que de 0 a 50 é a parte escrita da prova, a parte dissertativa. E os outros 50 é a sua redação, pegou? Então eu vou somar a sua nota de redação mais aquilo que você fez no primeiro dia ali na parte inscrita daqueles exercícios de português e obras literárias, aquela coisa toda. Então eu vou somar os dois e eles vão dar minha composição de nota que vai de 0 a 100, mas eu dividi 50 para um lado, 50 para o outro. Já no segundo dia da segunda fase é de 0 a 100 mesmo, todas as matérias, nada é dividido, então eu vou somar tudo aquilo que compete na sua segunda fase e aí eu vou observar qual é o seu percentual de acerto, tá? Como é que eu transformo então, só pra gente até entender um pouco melhor, ó, vou resumir, sua nota final, primeira fase, primeiro dia da segunda fase, segundo dia da segunda fase, soma tudo, divide por 3. Mas como é que eu transformo esse meu F1, a minha primeira fase, em forma centesimal? E aqui eu vou esclarecer algumas dúvidas logo de cara. Primeira coisa, você pega a sua nota. Vamos pegar hipoteticamente a pessoa que foi convocada para a segunda fase, em direito, por exemplo. Ela tirou 64 pontos na primeira fase. O que eu pego? Eu pego esses 64 pontos, multiplico por 100, beleza? E agora eu vou dividir por 90. E aí eu vou obter 71,1. Então de 0 a 100, ela conseguiu 71,1, beleza? E isso aqui já é a minha primeira parte da minha nota final. Aqui já vou esclarecer uma dúvida muito comum. Qual é a margem? Quanto de gordura você está levando para um aluno que passa acima da nota de corte? Que conta você deve fazer? A mesma. Vamos pegar o mesmo exemplo de direito.
64 foi a nota de corte do ano passado. Vamos supor que um aluno tirou 70, então ele tirou 6 pontos a mais, né, do que o aluno ali que foi na nota de corte. Mas o quanto isso vai se converter para a segunda fase? Ele não vai só com 6 pontos para a segunda fase, até porque nós vamos fazer a conta centesimal. Então se liga, vai ser 70 agora, tá vendo? Multiplicado por 100, dividido por 90. Esse cara vai ter 77,7. Ou seja, ele vai ter ali, então, o meu primeiro aluno que passou pela nota de corte, você tirou 71,1, esse aqui tirou 77,7. Ou seja, a diferença agora é de 6,6. E esses décimos, confia em mim, eu vou te provar daqui a pouco, na nossa próxima parte do vídeo, que fazem total diferença. São esses décimos que fazem total diferença. Ainda aqui, eu quero dar mais um exemplo para você entender como quando você passa muito acima da nota de corte na primeira fase, você está bem encaminhado para a segunda fase. Ainda em direito. Hipoteticamente, vamos pegar um aluno que tirou ali em torno de 78 pontos, que aconteceu mesmo ano passado. Então esse cara que tirou 78 pontos, 78 vezes 100 dividido por 90, essa nota se transformou em 86,6. Então ele não foi com 14 pontos, que seria de 64 para 78, a diferença dá 14. Na verdade ele está indo com 15,5, 15,5, beleza? Então o que eu digo ali? Ele tem uma gordura muito boa. E aquilo que a gente chama de décimos percentual, ele aumentou em relação à primeira fase, não só 14 pontos, mas 15,5. Ou seja, 1,5 ponto a mais ele está levando também em relação aos seus concorrentes, além da conta aritmética que vocês já fazem. E aí, primeiro dia da segunda fase, segundo dia, eu já expliquei, divide tudo por 3. Esclarecido isso? Beleza. Vamos falar especificamente agora de medicina. Eu quero mostrar como modelo medicina para vocês, para entender qual é a nota que esse aluno precisa chegar para conseguir medicina na USP Med Pinheiros. E agora, senhoras e senhores, eu vou mostrar para vocês, através de uma cartilha que foi muito bem feita ali pelo pessoal de medicina, eu vou trazer todos os dados de quem passou, qual foi a nota que esse pessoal teve para passar em Medicina Pinheiros agora. Então, observem aqui. Aqui eu vou ter ampla concorrência, vamos começar com ampla concorrência. O primeiro colocado em Medicina Pinheiros, só para a gente entender isso aqui, ó. Eu tenho a classificação geral, nota da primeira fase, nota aqui do primeiro dia valendo de 0 a 100 e língua portuguesa, beleza? Aí eu tenho redação e o segundo dia. O que acontece aqui? Se você somar o 48,5 com esse 33,5, você vai chegar no 82, entendeu? É aquilo que eu tinha dito lá no começo do vídeo agora. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, a nota de corte esse ano, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, foi 77. Então, o que significa? O ano passado foi 77. O que significa? Então, é aquele percentual, ele já levou uma gordurinha para a segunda fase. Somando o seu primeiro dia, que ele tirou 82, ele fez uma excelente redação. E eu vou dizer que não foi bom, não foi ruim, melhor dizendo, mas não foi bom também não. A parte dos 50 pontos da língua portuguesa, a parte dissertativa. Mas olha o segundo dia. Olha o segundo dia, que é a parte, nesse caso aqui ainda era física, biologia, química. Olha o que esse cara fez. Beleza? Então por isso que ele conseguiu 901 no final. Ele basicamente gabaritou o segundo dia, tá? E isso você vai perceber diante dessa tabela que é uma característica de quem passa em Med Pinheiros, tá? O primeiro dia em português eles ficam dentro da média de outros cursos, por exemplo, engenharia, arquitetura, direito. Direito, acho que a média na primeira fase, na segunda fase, no primeiro dia é maior do que medicina. Só que em contrapartida no segundo dia, ninguém bate o pessoal de medicina. É sempre acima dos 85, 80% o aproveitamento no segundo dia, galera. Não tem jeito, tá? O segundo colocado, você vai perceber que ele tirou 84, 85 no primeiro dia, 48 de redação e de novo, tá? A gente vai pegando um padrão aqui que a redação é forte, de novo, o primeiro dia nem sempre é. O que eu quero mostrar para vocês é, esse pessoal que você vai encontrar nessa listinha aqui que eu estou entregando para vocês nessa cartilha, todo mundo que tivesse asteriscos, ou seja, o 20º colocado na classificação geral, ele não era o ampla concorrência, ele é chamado daqueles alunos de escola pública, EP, tá? Então, um aluno de escola pública, ele, não só um, né, mas acho que foram 5 ou 6 esse ano aqui, eles tiraram
a vaga do ampla concorrência. Isso só quer dizer que cada vez mais no processo da FUVEST agora, ampla concorrência vai ficar mais concorrido, sem sombra de dúvidas. E daqui a pouco eu vou explicar e vai ter a parte polêmica desse vídeo. O que eu quero dizer? Só para você se situar, para quem não está habituado à FUVEST. Hoje, todo mundo entra no vestibular como ampla concorrência. Todo mundo. O aluno de escola pública, o aluno que é cotista, pretos, pardos, indígenas, todo mundo é ampla concorrência. Quando eu vou olhar para a classificação geral, nota de corte, eu vou olhar para esse cara. Ah, eu tenho um aluno de escola pública que ele conseguiu ingressar com uma nota, ele conseguiu atingir uma nota que está igual do ampla concorrência, então ele entra no ampla concorrência e abre vaga lá na escola pública ou no PPI. Então, ou seja, agora ficou mais concorrido para o ampla concorrência, porque isso vai ser muito mais comum e eu vou dizer daqui a pouco por quê. Vai ter muitos alunos de escola pública atingindo essas notas agora, esses patamares. Eu estou falando de medicina, o curso mais concorrido. Mas se a gente tem dados agora, por exemplo, de engenharia, que eu tive muitos alunos. Eu tive quase um percentual de 12, 15% de alunos entrando de escola pública, ou pardos e pretos indígenas, entrando dentro do grupo de ampla concorrência, que antes era totalmente separado. Antes ampla concorrência só concorria com ampla concorrência e assim por diante. Então, tem que observar isso também, tá? Eu quero mostrar aqui que ele conseguiu 78 na primeira fase, beleza? Olha a redação, 50 de redação. O primeiro português, né? Não foi legal também, tá dentro daquilo que é esperado. Legal que eu digo assim, tá acima da média, mas não é o excepcional, é isso que eu quero dizer. Mas ele conseguiu 82 pontos. E olha o segundo dia, 90% de aproveitamento. Isso colocou um aluno de escola pública dentro dos 20 primeiros na classificação geral. Esses 2 asteriscos aqui, você vai perceber que é um aluno que conseguiu 86 pontos, além de ele ser aluno de escola pública, ele é preto, pardo e indígena, está dentro desse grupo agora. E aí ele tem, de forma excepcional, 86 pontos na primeira fase, português muito ruim, perto daquilo que a gente espera para medicina, redação excelente, 48 pontos, e olha o segundo dia de novo, 90. Lembra que eu te falei da característica do aluno de medicina? O segundo dia de prova da segunda fase não tem para ninguém. Eles sempre vão conseguir um aproveitamento absurdo, tá? 86 pontos esse cara conseguiu. Vou para o último colocado agora, que é o que mais importa agora para vocês. O último colocado, ele não foi o cara que conseguiu a pior nota na primeira fase, tá? A gente vai perceber, eu vou colocar aqui, ó, a nota de corte foi 77, então teve alguém com 77 pontos que conseguiu passar para a primeira fase, ou para a segunda fase, e foi aprovado. O último colocado aqui na classe, ele tirou 79, ou ela, né? Tirou 79. Teve aqui uma língua portuguesa razoável, teve uma redação razoável também, dentro daquilo, uma razoável não, boa, porque acima de 40, 41 a gente diz que é boa a redação. E conseguiu 85% de aprovação. E ela foi, ou ele foi, com 837,04 para a segunda, foi classificado. Observem, galera, observem. Eu vou falar da média aqui, rapidamente, tá? Então, ó, a gente teve o máximo de nota para a primeira fase, 88 pontos. O máximo da língua portuguesa, somando redação, 86,5. 95 foi o aproveitamento do segundo dia. Agora, o mais importante, esse número que você tem que gravar. Qual é a média da aprovação, tá? E esse média da aprovação, você sempre pega 2 pontos para baixo, geralmente 2 ou 3 pontos para baixo e coloca como meta para você ser aprovado no seu curso, beleza? A média aqui foi 82. O que a gente coloca como meta para o meu aluno? 79. 2 ou 3 pontos abaixo dessa nota de média da aprovação. Você tem que ir para o segundo dia da FUVEST, o segunda etapa, né, a segunda fase, buscando 77% de aproveitamento ou 78% de aproveitamento para sua segunda fase. Você tem que estar dentro da média. Você não precisa olhar o cara que está lá em cima. Dentro da média. Pode variar um pouco para baixo, mas vai buscando. Então a gente fala 75 pontos, tá? Isso quer dizer que você tem que equilibrar a redação com a parte de língua portuguesa. E aí não tem jeito, galera.
Aqui a gente precisa buscar uma média, como eu disse, de 80%. Deu esse ano 78% a nota mínima. Mas toda vez que eu estou prestando mentoria para os meus alunos, que é média Pinheiros, a gente sempre busca 80, 85% de aproveitamento. É esse número que você deve sempre observar, galera. Confia em mim, é a média dos aprovados. Então, quando eu observo um aluno que chega aqui para mentoria comigo para uma segunda fase, a primeira coisa que eu vou observar qual é a nota da primeira para a segunda fase, a nota de corte dele ali. Com quanto ele foi aprovado para a segunda. Se ele está acima da média, ele já me traz boas expectativas para a segunda fase. Já é um aluno mais fácil para a gente se trabalhar. Ele está bem mais próximo da segunda fase. Se esse cara passa abaixo da média, nós temos que fazer uma segunda fase quase que impecável. Entende? É isso que acontece com esses alunos. Cadê quem tirou 77? Deixa eu achar aqui, ó. Arararará. Ó, o 77, curioso, tá aqui, eu não tinha observado. 77 foi um aluno de escola pública também, que ele acabou entrando para. E ele passou em 27º. Mas o que acontece aqui? Vamos observar, olha só. Olha o segundo. Ele foi o melhor segundo dia da FUVEST. É isso. A melhor nota do segundo dia da FUVEST é dele. Então, por isso, ele compensou. É isso que eu quero dizer para você. Quando você passa na risca na nota de corte ali da primeira fase para a segunda, você tem que ter um dos seus dias da segunda fase impecável. Tem que ser aquele excepcional para conseguir passar. E é isso que a gente trabalha muito. Então, toda vez que eu vou prestar mentorias para vocês, é isso que a gente faz dentro do nosso curso. Inclusive, vou puxar a sardinha aqui para mim. Se você está numa segunda fase, está me observando agora, a gente tem curso presencial na Oscar Freire, em Pinheiros, onde eu te conheço, e ali, ó, o chicote estrala, SSL, sangue, suor e lágrima. Se eu comparar, ó, o 95 também está aqui. Então, foram as melhores notas aqui para esse dia, entendeu? Então tá aqui. Agora a observação dos décimos. Reparem essa nota aqui, ó. 837,04. Galera, o aluno de escola pública que vai passar ali na posição 79, olha a nota que ele atingiu. A mesma nota. E aí o critério de desempate é, se o cara é ampla concorrência, ele fica no ampla concorrência. O aluno que chega de escola pública, ele não tira quando está empatado. Deixa o ampla concorrência lá e o aluno de escola pública cai para a categoria dele, de escola pública. Coisas importantes agora que eu quero falar para vocês. Lembra que no começo desse vídeo, ele está ficando longo, já deixa o like, inscreva-se no canal, porque é importante, falta pouquinho para conseguir 3 mil perseguidores aqui no YouTube, não sei falar direito. Mas enfim, observem aqui, galera. Lembra que eu te falei dos décimos da segunda fase? Se essa pessoa aqui, e eu queria conhecer quem é essa pessoa, de verdade. Essa pessoa que tirou 79 pontos na segunda fase e obteve essa nota aqui, se ela dá um escorregão nessa primeira fase, se ela tira 78, ela seria convocada para a segunda fase, mas a composição da nota dela final, ela estaria fora. Esse aluno de escola pública subiria na posição dela. E esse aluno 79 abriria para uma outra pessoa aqui embaixo, ó, que não foi convocada, 300 e alguma coisa, a ingressar na USP. Perceba o jogo, como ele é, como ele funciona agora. A gente precisa entender que esses décimos fazem total diferença. Aquela vírgula que você coloca bonitinho na redação, aquela conta que você consegue fazer com mais precisão em matemática, ou desculpa, em física, em química aqui para uma segunda fase, ela é importantíssima para você. É importantíssima. É isso que eu falo para vocês na segunda fase. Vamos observar agora, porque esse vídeo está ficando longo, aluno de escola pública. Qual é a diferença do aluno de escola pública? O aluno de escola pública, o último colocado do aluno de escola pública, ele fez 73 pontos. Observe a diferença. Ele faz 777 pontos, ponto 2. Já do ampla concorrência, está na casa dos 800. Apesar de ter o 77. Mas, ó, 800 pontos. É muita diferença já, galera. É diferença pra caramba. Vocês precisam entender isso. E quando eu vou pro PPI, pratos, pretos, pardos, indígenas, olha o mínimo que o cara precisa conseguir. Primeiro, a primeira fase é 64 pontos, beleza? E aqui ele precisa de 678 pontos. Então, para o cara que está na casa dos 800 baixos, aqui, ó, 837, o mínimo que foi aprovado, quando eu falo do cara que tem cota e ele está dentro, e isso aqui eu vou falar daqui a pouco no final do vídeo, uma parte polêmica. Ele precisa ter 678, beleza? Então, tá aqui. Nessa cartilha você vai encontrar o processo de desempenho da galera do Enem. Eu vou falar só da FUVEST aqui.